nós estamos aqui com o professor Pedro e ele irá responder algumas perguntas sobre o trabalho de sociologia. Professor, o que você acha sobre a obrigatoriedade da escola e do ensino? Eu acredito que não é alguém que tem que dizer para você estude ou nos dizer você deve estudar. E sim, a educação é uma necessidade de cada indivíduo, para ele propor a ele mesmo a prosperidade, um avanço e para ele se preparar melhor para a cidadania em primeiro lugar, depois para o trabalho. Mas o Estado tem o dever de propor essa educação à sociedade, é um direito de todo cidadão e é somente através do conhecimento, da aquisição do conhecimento que a sociedade melhora. E o Estado deve sim, em alguns pontos, obrigar o cidadão a se educar, porque somente assim ele se supera. E como que era o ensino antes que não era obrigatório? Como que funcionava? E nós sabemos que em 1950, na década de 50, na década de 40 ainda no governo de Getúlio Vargas, o Brasil tinha um nível de escolaridade muito bom, mas essa educação era elitizada. Somente a elite estudava e somente a elite tinha, por assim dizer, acesso à educação. A classe pobre não tinha. Ela simplesmente tinha uma mera informação de alguma coisa, o trabalho dela que ela executava era braçal e somente a elite estudava. No entanto, se só a elite estudava, o ensino era de boa qualidade. Tanto é que tinham brasileiros que iam estudar na Europa e eles chegavam lá com uma certa folga, por assim dizer. Sabiam tanto quanto sabiam os europeus. De lá para cá, o ensino tornou-se plural, acessível a todos e todos hoje vão à escola. Praticamente em 97% das crianças vão à escola. O que está faltando hoje é qualidade. E a educação se pluralizou, mas ela precisa avançar muito mais, é preciso que haja mais investimento. Nós estamos numa encruzilhada, ou nós nos educamos ou nós não seremos uma nação. Então tá bom, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Dispõe em querer colaborar sempre. Então tá bom, obrigada, tchau. Estamos aqui com a professora Fernanda, professora de História. Ela irá dar um depoimento sobre o trabalho de Sociologia. Professora, o que você acha sobre a obrigatoriedade do ensino? Bom, como professora, eu acredito que a educação seja basilar para a formação da cidadania e, tendo em vista isso, a importância da educação nesse processo educativo, na construção da cidadania, na conscientização dos seres humanos, eu acredito que a educação tem que ter esse caráter de obrigatoriedade. Nós sabemos que a realidade do Brasil é bastante desigual. Existem crianças, mesmo adolescentes, que não têm a mesma oportunidade que vocês têm de estar em sala de aula, porque muitas vezes são obrigados a trabalhar, enfim, são explorados pelos pais. Então existem certas leis assim que vêm a calhar, né, nesse processo de obrigatoriedade do ensino, da educação. E como era a educação antigamente, que não era obrigatória? O Brasil passou por um processo de mudanças, né? A gente passou pela época do Império, pela República, até mesmo por um processo ditatorial, né, no nosso país. E agora, com essa democracia, eu acredito que haja também a democratização do ensino. A gente sabe que algum tempo atrás, a educação era mais valorizada para os homens, por exemplo, né? Nós vivíamos num país bastante machista. Exatamente. Onde a mulher é educada somente o quê? Ao trabalho doméstico. Como eu tinha mostrado no trabalho, na apresentação, era o que antes, no mundo antigo, nos outros lugares, Esparta, esses mundos aí. Como que era? A educação dos homens, então, o que era? A educação de guerra. E o que a mulher aprendia a cuidar da casa, a servir o homem. Mas a gente não precisa ir tão longe assim, né? A gente não precisa ir lá
história antiga, de Grécia, de Esparta, como você colocou. Alguns anos atrás, no Brasil, as mulheres realmente elas iam para o magistério, né, como era chamado, e lá elas tinham educação doméstica, como cuidar do lar, como cuidar de crianças, enquanto que os homens eram realmente preparados para o mercado de trabalho, né? Então as mulheres eram realmente exemplos. Hoje em dia, colegas de vocês têm a mesma oportunidade, né, que vocês têm dentro de sala de aula. Então acho que é muito importante, voltando ao tema da obrigatoriedade do ensino, se não fossem determinadas leis ou determinados incentivos mesmo fiscais, né, de dar certas bolsas para as famílias inserirem seus filhos dentro da escola, muitos adolescentes, muitas crianças não teriam essa oportunidade, né? Então, muito obrigada, professora. Obrigada. Mesmo tendo Quando a Companhia de Jesus desembarcou por aqui com a missão de converter os nativos à fé católica, trouxe na bagagem métodos pedagógicos. A alfabetização era o caminho mais seguro para a catequese, para mudar hábitos e costumes. Começava assim a história da educação no Brasil. Nos primeiros anos, a Companhia de Jesus, tendo à frente o padre Manuel da Nóbrega, fundou colégios e escolas de instrução elementar. Os jesuítas aplicavam 2 modelos de instrução, um para os indígenas, centrado na leitura, escrita e poucas operações, e outro voltado para os filhos dos colonos, consistindo no ensino mais culto. Durante os 210 anos de serviços educacionais prestados pela Companhia de Jesus, toda a ação pedagógica foi marcada pela ausência de discussão. O pensamento crítico passava longe das salas de aula. O ensinamento proposto pelos jesuítas era alheio ao interesse da coroa portuguesa, que agora queria colocar as escolas a serviço do Estado e não mais da fé. Quando foram expulsos do Brasil em 1759, havia aqui 17 colégios e escolas de primeiras letras funcionando. Sem os jesuítas, a educação brasileira praticamente voltava a estaca zero. Em 1807, a família real deixa Portugal e se muda para o Brasil. Com a chegada da corte, há investimentos no ensino técnico e se multiplicam as escolas de ensino superior. Por outro lado, a educação popular, com estudos primários e médios, fica esquecida. O período é de poucos avanços. Com a independência em 1822, aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição. Um artigo na primeira Constituição Brasileira de 1824 não deixa dúvida. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. 10 anos se passam até que um ato institucional transfere aos estados o dever de se responsabilizar pelos ensinos primário e secundário. Longe do papel, os números eram alarmantes. Em 1844, a rede de ensino básico atendia a pouco mais de 2.400 alunos. No Brasil, a população infantil era então de mais de 250 mil crianças. Entre 1889 e 1929, a educação brasileira teve a influência do pensador francês Auguste Comte, que pregava o ensino leigo, livre e gratuito. O analfabetismo no Brasil chegava, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 65% da população. Após a Primeira Guerra Mundial, há um surto industrial. Aumenta o operariado entre imigrantes italianos e espanhóis. A partir de 1930, a educação como instituição ganha contornos mais definidos com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública pelo governo provisório de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934 estabelece pela primeira vez na nossa história que a educação passa a ser um direito de todos e que deve ser promovida pelos poderes públicos e pela família. A esse período, segue o Estado Novo de Getúlio Vargas e a valorização do ensino profissionalizante. Nesta época, o ensino era dividido em 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial. Em 1947, o governo federal lança uma campanha nacional de alfabetização. Durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1984, o ensino superior privado ganharia espaço.
Para acabar com o excedente de estudantes aprovados e sem vagas nas universidades, foi criado o exame de vestibular classificatório. Com o fim do regime militar, educadores de diversas áreas do conhecimento passaram a discutir o ensino de uma forma mais ampla e democrática. Com a promulgação da nova Constituição em 1988, nasce a última versão da LDB. Baseada no princípio do direito universal à educação para todos, ela traz entre suas principais características o ensino fundamental obrigatório e gratuito, a gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. Ela é aprovada em 1996, às portas do século XXI. O objetivo de formar cidades fortes, valentes e capazes para a guerra. Onde a partir de 7 anos de idade já começava o seu treinamento. Já elimina a... Deu? Quer que gravar? Não grava ainda. Vamos entrevistar mais uma pessoa agora aqui, a professora Maria Augusta. Professora, o que a senhora acha sobre a obrigatoriedade do ensino? Eu acho que é uma menina que nunca foi para o colégio, não teve oportunidade, mora no pé da pedra, verdade, no pé da pedra, não toma banho, ainda existe isso, alunos cheios de coisas. Como é que eles vão para o colégio? Não vão se eles não têm a oportunidade, não chega lá, a verdade. Desliga isso, deixa eu falar, explicar para ele. Agora, em 1700, refletindo uma maior transformação do Império Português, os jesuítas tinham se deslocado da Índia Orientais para o Brasil. No século XVIII, Marquês de Pombal atacou o poder. Tá de volta, hein? Peraí. Agora eu vou pra... E, bom, fala o que tá acontecendo. Bom, toca o barco. Bom, Toca o barco. Tá gravando? Meu Deus, eu esqueço. Estudar. E sim, eu acho que vocês estão de palhaçada comigo. Ai, não é que a mulher deu risada ali, mano. Ah,